É um prazer novamente estar com vocês aqui nas aulas de Direito Eleitoral e nós vamos estudar na aula de hoje, nessa parte 1, a propaganda eleitoral. A propaganda política eleitoral. A propaganda política eleitoral, ela é um dos temas mais importantes para concursos públicos e também para a atuação prática daqueles advogados e membros do Ministério Público e juízes eleitorais, promotores eleitorais que estarão atuando sempre no período da propaganda eleitoral. Então, para os alunos que agora começam a assistir essa aula, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos sobre propaganda a Lei 9.504 de 97. Lá na Lei 9.504 de 97 e também no Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, nós encontramos sempre regras sobre a propaganda política eleitoral. Diferentemente, a propaganda política partidária, ela encontra a base na Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 90/96 de 95. Então, primeira distinção entre propaganda política partidária e propaganda política eleitoral é a base legal onde se encontra esse tipo de propaganda. Como na aula de hoje nós estamos aqui começando a estudar propaganda política eleitoral, também é muito importante você se familiarizar com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que tratam desse assunto. Então, antes dessa aula, a última resolução que tínhamos sobre esse tema foi referente às eleições de 2016, que é a resolução, anote aí por favor, 23.457, de 15 de dezembro de 2015. Essa resolução, ela dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanhas eleitorais nas eleições de 2016. Portanto, é uma resolução temporária, né? Dentre muitas que o Tribunal Superior Eleitoral expede para cada eleição. Vamos comentar essa resolução e, se você puder agora de casa, assistindo essa aula em vídeo, acompanhar os comentários aqui e fazer essa leitura paralela comigo, simétrica comigo, você realmente estará aprimorando bem os seus estudos nesse momento e se preparando para enfrentar as dificuldades que se apresentam nos concursos públicos. Sejam eles concursos de prova de múltipla escolha ou dissertativas. As perguntas, né? As respostas. Bem, vamos começar pelo artigo 1º dessa resolução. O artigo 1º, ele copia a Lei 9.504 de 97 no artigo 36. E o artigo 1º diz assim: a propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto de 2016. Ora, isso é muito significativo. Essa data não é uma data qualquer, porque o dia 16 de agosto até é o momento, melhor dizendo, que está legalmente oficializada a propaganda política eleitoral. Antes desse dia, os pré-candidatos ou pleiteantes a candidatos que fazem atos de propaganda pedindo votos estarão enquadrados, a princípio, na propaganda política antecipada, ou seja, política eleitoral antecipada, o que caracteriza uma ilicitude. Então, essa data, 16 de agosto, é a largada da maratona. Nesse momento, todos os candidatos já podem fazer campanha. Campanha exteriorizando as suas plataformas, os seus projetos individuais,
eu vou fazer isso para a segurança pública, para a saúde pública, em relação à inflação, em relação à economia, em relação a outros problemas sociais, etc. Certo? Agora, o artigo 1º, portanto eu estou fazendo a leitura, comentando aqui, ele tem um parágrafo 1º que diz o seguinte: ao postulante à candidatura a cargo eletivo, quer dizer, o postulante, é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido de propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes, em local próximo da convenção, com mensagem aos convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão ou de outdoor. Esse parágrafo também copia o artigo 36, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Se você parar para observar, você vai verificar agora que sempre tem entre parênteses, ao final do parágrafo, a menção ao texto da lei referida. Ou seja, a resolução nos remete à lei. Portanto, aqui há essa hipótese de copiar, colar. Bem, primeiro de tudo, o que é propaganda intrapartidária? É aquela propaganda, como o nome está dizendo, interna, que objetiva o quê? Interna do partido, dentro do partido político, que objetiva a escolha do pré-candidato em convenção partidária. Então, vocês sabem muito bem que nós temos uma convenção partidária, e essa convenção partidária é uma espécie de assembleia em que os partidos políticos elegem ali, seguindo os estatutos partidários e regras interna corporis, os seus pré-candidatos, ou seja, quem eles lançarão como candidatos nas próximas eleições. Dessa escolha, nós eleitores não participamos, porque, como está se dizendo, é uma escolha interna partidária. Tanto é que a propaganda é intrapartidária. Ora, pois bem, qual é o período, portanto, de realização das convenções partidárias? Aí você tem que consultar agora o artigo 8º da Lei 9.504 de 97, e o artigo 8º vai dizer que esse período é entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano de eleição. Então, olha que interessante. 20 de julho a 5 de agosto é o período em que se realizam essas convenções partidárias. Então, o partido X pode realizar a sua convenção no dia 20, o partido Y no dia 21, o partido Z no dia 22, mas tem que ser obrigatoriamente dentro deste período entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Tanto é que os partidos que não realizarem as convenções partidárias nesse período não terão candidatos naquelas eleições específicas daquele ano. Então, reparem que é aqui uma questão muito importante, porque é o período em que se pode realizar, no período que antecede a convenção, no prazo de 15 dias, as propagandas intrapartidárias. Mas, como essas propagandas não podem ser fora das sedes do partido, o máximo que se admite é nas redondezas do partido, não se pode ter também rádio, televisão e outdoor. Alguns juízes fixam um perímetro urbano, 200 metros, 100 metros. Então, se está tendo uma convenção aqui nessa sala, a 100 metros ou 200 metros daqui é possível ter um cartaz pedindo votos para aquele pré-candidato. Agora, não é possível, como aconteceu no Rio de Janeiro, que tinha uma convenção na Avenida Rio Branco, no meio da Avenida Rio Branco, e tinha
gente pedindo votos para os convencionais lá no aterro do Flamengo, que é uma distância de mais de 1 quilômetro do local da sede da convenção, porque aí deixa de caracterizar a propaganda intrapartidária. Tá bom? Vamos continuar, portanto, estudando a propaganda política eleitoral, mas essa é uma observação muito importante.